crianças, estamos juntos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar a unidade 28. Nós estamos falando sobre frações equivalentes e as suas aplicações. Ai, professor, onde é que eu vou usar isso? Você vai usar isso para o resto da sua vida, que você vai estudar, que você vai para uma faculdade. E eu tenho um filho que é professor de faculdade. Então ele fala assim, mãe, explica direito frações para as crianças, porque é agora que vocês têm que aprender frações, tá? É lógico que a partir do 6º ano vocês vão ver muito mais sobre isso. Outra coisa também, as crianças que participaram aí dos vestibulinhos, concorrendo à bolsa nas escolas particulares, pelo menos aqueles que falaram comigo, em todas elas caíram frações e frações de denominadores diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá ver então o que nós temos pela nossa rotina? Como eu disse para vocês, nós vamos estudar a unidade 28, equivalência de frações e suas aplicações. Hoje é a segunda parte da página 224 a 229. Vou explicar para vocês tudo certinho. Faremos juntos a atividade 3, 4, 5 e 6. Tem um desafio que eu vou dar uma dica e o restante da tarefa. Nós fizemos do 1 ao 3, hoje a nossa tarefa é do 4 ao 6. Não esqueça do tira-dúvida, da correção das atividades. Parece muita coisa, mas não é não. Vocês vão ver que as atividades são bem simples. Agora, o que é importante? Pega aí sua apostila, pega seu lápis e borracha, faça junto comigo. Porque se você fizer junto comigo, é muito mais difícil que você tenha dúvidas, tá? Se você estiver fazendo o exercício junto, você vai entender melhor a explicação. Outra coisinha é que eu vou fazer a explicação das frações diferentes. A aula passada, nós já fizemos uma subtração aí de frações iguais na tarefa. Vocês fizeram? Vocês viram que quando o denominador é igual, é muito simples. Eu só repito o denominador e vou fazer a subtração, ou a soma, se for o caso. Agora, quando as frações são diferentes, ela vai requerer outras coisinhas. E é isso que nós vamos ver hoje, e é isso que eu quero que vocês façam comigo, tá bom? É uma aula que tem muita importância na vida acadêmica de vocês, tá? E isso é para o resto da vida. Se vocês forem fazer uma faculdade, se vocês forem ser um profissional, vocês vão precisar desse conhecimento. E esse conhecimento é agora que vocês vão aprender. Nós vamos começar, então, continuando a unidade 28, na atividade 3. Nós fizemos até a atividade 2 na aula passada. Vamos fazer junto comigo a atividade 3? Olha lá para a gente explorar mais ainda os conceitos de frações equivalentes. Vamos pegar aí 24 palitos. No meu caso aqui, de vocês, eu peguei lápis de cor, porque vocês têm em casa, tá? Então, pega aí seus lápis de cor. Nós vamos fazer uma representação com a quantidade de lápis que nós temos. Essa quantidade de lápis é nosso todo referência desta aula, tá bom? Se você não tiver lápis aí em quantidades ou não tiver caneta, então você vai fazer desenho, mas é muito mais difícil. Olha aqui, eu tenho aqui ó, uns lápis já usados, tá? Tem uns lápis maiorzinhos, não importa. O importante é que você pegue aí um total de 24 lápis. Eu não tenho 24 lápis, professor. Pega lápis preto, pega caneta, canetinha, pega o que der 24 aí, que é isso que é importante. O que é importante para nós é nós termos o nosso todo referência aí para fazer a atividade. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Tá? Olha lá, ó. Ele está falando palito ou outro elemento qualquer, porque pode ser qualquer coisa. Nós vamos fazer aí a nossa tabelinha. Tá vendo lá? Ele quer metade. Metade do quê, professora? Metade do tudo que eu tenho aqui na minha frente. Eu não mandei pegar 24? Então, nós vamos pegar 24 e dividir metade. Metade de 24 é 12. 3, 6, 9... 3, 6, 9, 12. Tá aqui. 3, 6, 9, 12. Aí, sobrou lápis aqui meu. Então, tira. Olha lá. Peguei metade. Contei para vocês. Quantos lápis eu coloquei lá na minha tabela? 12 lápis. Vixe, agora ele quer 2/4 de lápis. O que eu falei para vocês? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 4, quanto que dá? 6. 6, 3, 6. 3, 6, 3, 6. Tinha um lápis a mais aqui, ó. 3, 6, 3, 6. Olha lá, eu dividi em 4 partes, é o que ele pediu, não foi?
Ele pede para eu pegar 2/4, ou seja, eu tenho que pegar 2 partes dessa. 2 partes, 2/4. Os outros 2/4 não. Quantos lápis eu tenho? Se cada parte tem 6 lápis, 6 com 6, 12. Então, 2/4 do meu todo referência, 12 palitos. Agora eu quero 3/6. Eu vou dividir 24 por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Quantos montinhos eu fiz de 4 lápis? 6 montinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele pede para eu pegar 3 montinhos. Peguei 3 montinhos. O total, se eu tinha 4, 4 vezes 3, 12. Quantos palitos eu vou pular? 12. Agora, 4/8. Eu tenho 24 dividido por 8, dá 3. 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24. Fiz quantos montinhos aqui, professora? Fiz 8 montinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montinhos. Quantos ele quer que eu pego? 4 montinhos. 4 vezes 3, 24. Quantos palitos eu peguei aqui, ó? Desculpa. 4 vezes 3, 12. Olha lá, 12 palitos. De vez em quando a professora dá uma falhada, né? 24 dividido por 12 dá 12. Desculpa. 24 dividido por 12 dá 2. Ê, professora, é segunda-feira? Quase. Olha lá, ficou um montinho de 2 palitos. Agora ficou mais apertadinho aqui, né? Tá? Mas é 2 palitos cada conjuntinho. E ele quer que eu pegue 6. Eu já estava dando a resposta, vocês perceberam? 2, 3, 4, 5, 6 montinhos. 6 vezes 2, 12. Vocês perceberam que eu estou dividindo pelo número de baixo e multiplicando pelo número de cima? 24 dividido por 24 dá 1. Então, meu grupo vai ter 1. 1 vezes 12, 12. Ele quer que eu pego 12 pedacinhos aqui, ó. E quantos palitos eu tenho nessa fração? 12 palitos. Dividi sempre pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Observando a segunda coluna da tabela, o que a gente pode dizer de meio, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12, 12/24? Quando elas são aplicadas no mesmo todo referência, que foram 24 lápis, ou seja, esses elementos correspondem a cada parte dessa fração. Todas elas responderam para mim 12 elementos. E o que todas essas frações representam de 24 elementos? A mesma quantidade, ou seja, são frações equivalentes. Vocês viram a diferença aí entre ver a quantidade e a fração, mas elas são equivalentes, porque representam a mesma quantidade. Nós vamos fazer a mesma coisa agora com 36 elementos. Eu não vou pegar 36 lápis, porque nós já entendemos o processo aí. Então, nós vamos pegar lá 1/3 de 36. Eu vou dividir 36 por 3, tá? E vai me dar 12 elementos. E se eu quiser 2/6 desta quantidade? Os mesmos 12. E 3/9? 12. 4/12, 12. 6/18, 12. 12/36, 12. E se eu pegar agora 2/3? É só multiplicar os 12 por 2, porque agora em vez de 1/3 eu quero 2/3. Então, eu vou ter 24 elementos. E o mesmo vai se repetir em todas as outras linhas. 4/6, 6/9, 8/12, 12/18, 24, 36. Observando a quantidade de elementos correspondente às frações da primeira tabela, o que se pode dizer de 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 6/18 e 12/36? Todas as quantidades foram iguais a 12, portanto, as frações são equivalentes. E na segunda tabela?
2 terços, 4 sextos, 6 nonos, 8 dozeavos, 12 dezoitoavos, 24 36avos. O que aconteceu? A mesma coisa. Todas as quantidades foram 24, portanto, as frações são equivalentes. Em ambas as tabelas, qual é a fração que representa um todo referência de 36 elementos? Aqui, lembra que eu falei para vocês? Quando eu peço todo referência, eu vou falar sobre o denominador e o numerador igual. Então, 36 sobre 36. Sobre frações equivalentes. Então, vamos lá ver o que está falando aqui. O que são as frações equivalentes? São aquelas que, quando aplicadas no mesmo todo referência, representam a mesma parte da área ou quantidade. Você deve ter percebido que elas são múltiplos. Eu já falei isso na aula passada. Olha o número do numerador e o do denominador. Ele trouxe aqui 4 frações para a gente ver essa relação de múltiplos. Olha a primeira, meio. Depois 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos. Eu fiz 2, o número é 1, múltiplo de 1, 1, 2, 3, 4, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8. Quando o numerador aqui é 1, o múltiplo dele é uma sequência de números, que eu estou falando múltiplo de 1. Olha no número de baixo para a gente observar melhor os múltiplos. 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16, 3, 6, 9, 12. Aqui o múltiplo passou para 2, então eu posso ver os múltiplos de 2 em cima. 2, 4, 6 e 8. Sempre obedecendo essa ordem que nós vamos estar vendo aí nas nossas frações equivalentes, tá legal? Assim, nem sempre, todo referência para o cálculo das frações, basta escrevermos os múltiplos do numerador e do denominador, desde que ambos sejam multiplicados pelo mesmo número. Vamos ver a atividade 4 para a gente reforçar isso daí? Lá, deixa grifadinho aí no material de vocês também, tá? Atividade 4. Escreva 5 frações equivalentes de cada fração a seguir. Use os múltiplos do numerador e do denominador. Então, vamos lá, 2 quintos. Eu comecei com 2, o próximo, 4. E o denominador, se eu comecei com 5, o próximo é 10. Então, 2 quintos, 4 décimos, 6 quinzeavos, 8 vinteavos, 10 25avos, 12 30avos. Eu fiz 5 números. É lógico que eu estou multiplicando aqui, seguindo a partir do primeiro, tá bom? 3 quartos, 6 oitavos, 9 dozeavos, 12 16avos, 15 vinteavos, 18 24avos. 1 décimo, 2 vinteavos, 3 30avos, 4 40avos, 5 50avos, 6 60avos. 5 nonos, 10 18avos, 15 27avos, 20 36avos, 25 45avos, 30 54avos. 4 sétimos, 8 14avos, 12 21avos, 16 28avos, 20 35avos, 24 42avos. Quem sabe bastante tabuada não vai ter problema. E quem não sabe, agora é a hora de aprender e decorar, tá? São os números da tabuada, são os múltiplos. Essa parte aqui eu vou explicar primeiro para vocês como o material vem trazendo, depois eu vou dar uma outra explicação para vocês na lousa, que é outras formas da gente fazer esse exercício. Tá legal? Então, aí no número 2, nós vamos aplicar essa noção de equivalência na comparação de frações aí para números diferentes. Observa que ele está pedindo para vocês fazer uma comparação entre esses números, ó, 5 sextos e 4 quintos. Os denominadores são diferentes, tá? Então, o que a gente faz para chegar num denominador comum ali? Então, ele traz aí para vocês as frações equivalentes a 5 sextos, todas elas, e traz de 4 quintos algumas delas aqui. O que ele faz a seguir? Ele vai observar o denominador igual, aonde que eu chego a um denominador igual. Então, para a fração de 5 sextos,
eu cheguei aqui em 25/30. E na fração de 4/5, eu tenho 24/30. Ele grifou aqui essas duas, porque todas as duas, o denominador é igual. Aí, o que ele vem para pedir para vocês? Para saber qual é a maior e qual é a menor. Então, quando eu vou olhar a 4/5, a fração 24/30, eu vou comparar com essa 25/30. Então, aqui eu estou comparando estas frações através das frações equivalentes. E é lógico que a fração que tem o maior numerador é maior. Então, 25/30 é a fração maior. Consequentemente, 5/6 é maior que 4/5. Isso foi uma forma dele comparar aí para vocês as frações equivalentes, tá? Então, vamos lá agora para uma segunda forma da gente ver isso. Ele pôs aí fração 5/6 e 4/5. Foram essas duas frações. Professora, mas nós aprendemos na aula passada que... Opa, deu brilho ali, assim fica melhor. Nós vimos na aula passada a decomposição na árvore de fatores. Então, vamos fazer primeiro a árvore de fatores do número 6? Olha aqui, eu tenho o número 6. Vocês estão lembrados lá da árvore de fatores? Que eu fazia assim, ó, para ver quais números primos pertenciam a ela? Então, aqui, que número pertence a esse número aqui? O 2 vezes o 3, certo? Eu fiz do número 6. Agora, eu vou fazer do número 5. O número 5 tem? Não, professor, o número 5 já é um número primo. Então, o número 5 está aqui. Se eu estou comparando as duas frações, então eu fiz uma árvore de fatores entre 6 e 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Certo? Vamos ver uma segunda forma de fazer? Eu vou fazer entre o número 6 e o número 5. Essa daqui eu tenho certeza que a mamãe e os papais vão saber fazer, porque é o jeito que eles faziam na época deles. Essa aqui é chamada de fatoração, a decomposição vertical. Na decomposição vertical, o que eu faço? Estão lembrados que eu falei para guardar aquela tabelinha lá que vocês têm de números primos? Primeira pergunta, tem número par? É a primeira pergunta que eu faço. Tem número par. Se tem número par, eu começo pelo número 2, tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 5 dá para dividir? Não, então repete. Vou continuar. Tem número par? Não. Se não tem número par, qual é o próximo número primo depois do 2? O 3. Tem número 3? Tem. Ou o número 3 ou o número divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 pode? Não. Então, repete. Quando chega no número 1, parou aqui, tá? Mas eu tenho ainda o número 5. E o próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 repete, porque já chegou nele, e deu 1 aqui. Deu 1 dos dois números que eu estou fazendo, para. Do lado de cá, agora, eu multiplico para achar o comum entre eles. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Cheguei no número 30 de denominador também. Aí eu volto para a minha fração. Lembra que eu falei? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Então, vamos lá. 5/6, ó. Divide pelo de baixo. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. 25 sobre 30, porque agora eu estou falando do 30. 4/5. De quem que nós estamos falando mesmo? Do 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, eu cheguei no comum entre os dois números. Agora sim eu posso ver quem é maior, quem é menor. Compara pela que tem denominador igual. Eu não posso comparar por essa que tem denominador diferente.
Então, aqui que tem os denominadores iguais. Qual é maior, 25 ou 24? 25. Então, a fração maior entre 5/6 e 4/5 é a de 5/6. Deu para entender essa outra forma de fazer? Eu posso fazer esta, que é a árvore de fatores, como vocês já fizeram no caderno, como eu posso fazer essa aqui, que acho que todo papai e toda mamãe sabe fazer aí, que é a decomposição vertical, tá? E também posso fazer todos os múltiplos, todas as frações equivalentes, como o material trouxe, e achar qual delas é que vai bater. Na minha opinião, essa de achar todas as frações equivalentes dá mais trabalho. Eu acho mais fácil fazer a decomposição, porque eu já acho o número na hora que eu vou colocar aí na fração, tá? Então, na hora de resolver, pode fazer de todas as formas. E quanto mais você fizer, mais você vai treinar. Então, você vai fazer aqui o exercício como eu vou fazer e depois tenta fazer assim com a árvore de fatores ou com a decomposição vertical. Tenta uma delas e me fala depois qual que você achou mais fácil. Na matemática, nós temos muitos caminhos, tá? A gente tem que achar o que é aquele que a gente se acomoda melhor e fazer. O importante é fazer certo, tá bom? Vamos continuar, então, com a nossa matéria? Vamos lá para as atividades, então, para a gente ver qual que vai ficar mais fácil para vocês. Vamos aplicar, então, agora por essas das equivalentes para encontrar os denominadores iguais. Escreva as frações equivalentes às apresentadas a seguir, escreva tantas quantas forem necessário. É lógico que eu não vou escrever um monte aí. A hora que eu achar que já tem o denominador igual, eu posso parar, tá bom? Então, de 2/5, vamos lá. 4/10, 6/15, 8/20, 10/25. Ele fez 4 ali para a gente ver. Vamos ver a de baixo de 1/4. 2/8, 3/12, 4/16, 5/20. Opa, achei igual. Olha aqui que a B fala, assinale as que têm o mesmo denominador. Assinalou. Aqui tem o 20 no denominador. Coloca ali na C para mim a equivalência. Então, 2/5, 8/20 e de 1/4, 5/20. Qual fração é maior? É maior a que tem o numerador maior, ou seja, 8/20. Então, 2/5 é maior. Justifique. 2/5 é maior porque 8/20 é maior que 5/20, certo? Próximo exercício, mesma coisa, 3/4 e 5/6. 6/8, 9/12, 12/16, 15/20. 10/12. Já achei igual? Já achei, mas você pode fazer mais aí para ter certeza, tá? Mas você já fez a primeira, já deu igual, é ela mesma, ó. 9/12 e 10/12. Coloque as frações aqui conforme está pedindo. 9/12 e 10/12 e verifique qual fração é maior. Qual é maior? 5/6 vai ser maior, porque 10/12 é maior, né? Essa é a justificativa. 5/6 é maior, porque 10/12 é maior que 9/12. Atividade 5. Pinte as figuras de acordo com o que se pede. 1/3 da figura de azul. 1/3 da figura de azul e 1/3 de vermelho. Quanto nós pintamos do todo? 2/3, ou seja, 1/3 mais 1/3 é igual a 2/3. 3/6 da figura de azul, pintamos, e 1/6 de vermelho. Quanto nós pintamos ao todo? 4/6, ou seja, 3/6 mais 1/6 igual a 4/6. Se eu tenho denominadores iguais, basta somar os numeradores. 3/8 da figura de azul e 2/8 da figura de vermelho. Quanto eu pintei? 5/8, ou seja, 3/8 mais 2/8 igual a 5/8. 3/9 da figura de azul e 6/9 da figura de vermelho.
Ixi, nós pintamos tudo. Pintamos. Então, o que eu pintei? 9 nonos, ou o inteiro. Então, 3 nonos mais 6 nonos é igual a 9 nonos ou inteiro. Considere agora o retângulo dividido em 5 partes iguais. Quantas partes foram pintadas? 4 partes já estão pintadas. Que fração representa a parte pintada? 4/5, porque eu tenho 5 partes, pintei 4. Qual fração representa uma parte? 1/5. Eu tirei uma parte pintada, e agora? Ficaram 3/5 pintadas, ou seja, 4/5 menos 1/5 igual a 3/5. Não faz diferença se é soma ou subtração. Se os denominadores são iguais, eu vou fazer a operação no numerador. A mesma coisa aqui, olha o meu círculo A e o meu círculo B. Está pintado todo de amarelo o primeiro e o segundo uma parte só de vermelho. Vamos ver as frações? 3/3, que é o todo, e essa menos 1/3 igual a 2/3. Continua considerando o círculo aí as partes pintadas de amarelo. 4/4 é a parte toda pintada de amarelo. Eu destaquei uma parte de azul, então eu estou tirando 1/4. No todo eu tenho 3/4. Agora meu círculo pintado em vermelho aqui, 8 partes, 8/8. Eu vou tirar dele 2 partes. Sobra para mim 6/8. Adição e subtração de fração. Já falei para vocês, é possível somar e subtrair. Quando os denominadores forem iguais, basta eu aplicar a continha no numerador. E quando os denominadores forem diferentes, eu vou ter que fazer, então, ou achar a comum, ou, tornar elas iguais, né? Quando os denominadores forem diferentes, eu tenho que achar as frações equivalentes iguais. Ele traz aí para vocês o exemplo, tá? Alguns exemplos. Nós já fizemos isso. Vamos para o exercício? Então, vamos lá. Para cada adição e subtração, nós vamos fazer, então, as frações equivalentes. Olha a metade. 2/4, 3/6, 4/8. Não precisa fazer tudo isso, não, tá? 6/12. Aqui, ó, já achei, não já? Comum? O 10. 2/10, 2/10. Então, achei igual? Vou colocar aqui na minha conta. Meio mais 1/5 é igual a 5/10 mais 2/10, que é igual a 7/10. E subtraindo, 5/10 menos 2/10 igual a 3/10. Facinho, né? Facinho. Depois que elas se tornam iguais, basta proceder da mesma forma. No outro exercício, mesma coisa. 4/8, 6/12, 8/16. 2/6, 3/9, 4/12. Já cheguei na minha comum aqui, que é o número 12. Vou aplicar ali 6/12 mais 4/12, que é igual a 10/12. Ou 6/12 menos 4/12 igual a 2/12. Nosso desafio. A dica do meu desafio para vocês é a seguinte, ele está pedindo aqui a fração de cada parte. A minha dica é você olhar o triângulo azul. Que parte o triângulo azul representa? Metade. E as outras você vai descobrir. Hora da tarefa. Ficaram aí os exercícios de 4 a 6. O exercício número 1. Escreva 5 frações equivalentes. Eu nem vou fazer, vocês vão fazer em casa, é só olhar os múltiplos aí, tá bom? Você é capaz de fazer sozinho, nós fizemos juntos aqui bastante. O número 2, ele pede para você escrever a fração, pelo menos 2 frações de cada figura. Eu vou fazer a primeira para vocês entenderem, olha. A primeira eu tenho pintado 2/6, mas eu também posso falar que é 1/3 do meu exercício. Vocês vão fazer a mesma coisa nos outros. Considere a figura abaixo. Vocês vão fazer de acordo com a comanda A, B, C e D sozinhos, eu não vou fazer com vocês. Vamos ver então o que nós vimos hoje?
estudamos a continuação de equivalência e suas aplicações, eu expliquei toda a matéria para vocês, fizemos aí da atividade 3 até a atividade 6 juntos, dei uma dica para o desafio, ficou uma tarefinha. Não esqueça do tira dúvida e da correção com seu professor. Esta foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Caso não tenham entendido, assistam a aula gravada, volte quantas vezes for necessário, tá bom? E assim mesmo, se você não entendeu, não deixe de nos procurar, tá? Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas também. Até a próxima aula e um grande beijo!